cada vez mais forte, cada vez mais frequente. Hoje de manhã, peguei aqui um extrato de fundo de garantia, eu recebo em papel, né? Aí li aqui atrás, primeira vez que eu acabei vendo, cadastre-se no site da Caixa Econômica. Você poderá receber mensalmente por SMS gratuito as informações de movimentação da sua conta de fundo de garantia e assim por diante e tal. Depois, junto, vem uma mensagem. Desenvolva a sua consciência verde. Economize papel. Pessoal, isso é ótimo. Temos que fazer isso. Mas, quanto custa isso aqui para a Caixa fazer? Eu recebo umas 4, 5, eu tenho contas antigas de fundo de garantia, assim por diante. Minha esposa recebe e tal. Então, nós recebemos em torno de 5 a 6 papéis desse, envelopes correspondentes, a cada, acho que 3, 4 meses, se não me engano. Quanto pode ser economizado pela Caixa se ao invés dela me mandar tudo isso, ela me mandasse mensagens? Se fosse por e-mail, mais barato ainda. Então, nós temos que começar a enxergar que governo eletrônico traz reduções significativas de custos, né, para a própria administração. É uma forma de você, muitas vezes, como governo, poder fazer mais com uma quantidade de recursos talvez a mesma ou um pouquinho superior. Tá? Quem tem celular aí com acesso à internet, por favor, fiquem à vontade. m.pr.gov.br. Já temos, né, no âmbito do governo do Estado, um acesso para dispositivos móveis. Aqui é o mesmo site, mesma página, ela fica diferente. O que a gente quer mostrar? O governo está preocupado em colocar as tecnologias mais disponíveis, de tal forma que cada um possa, né, se valer. Outro lado, então aqui basicamente tem algumas notícias, certo? Aqui ficou ruim por causa da tela. Se alguém tiver um celular aí, dá uma olhadinha, né? Você já vai ter que uma resolução diferente. As notícias, né? Tem que fazer um marketing, certo? O governo precisa, é importante passar informações. Depois, começa a disponibilizar uma série de serviços. Observem que aqui já tem toda uma mudança de interface, que a gente chama. A página é diferente. A página tem que ser adaptada para os dispositivos móveis. Quem está com tablet, mesma coisa. Pode acessar, né? Você tem aí um 3G, acesso e tal. Vai ter isso daqui. Você tem os botões. É o conceito do iPad, né? Tem isso por quê? Porque é altamente fácil de usar. É altamente intuitivo. As pessoas rapidamente percebem, isso é tal coisa, isso é tal coisa, e vou direto ao serviço. Tá? Então aqui, por uma questão de facilidade, volume de serviços e tal, foram colocados um primeiro conjunto, basicamente serviços que têm a ver com trânsito, com o Detran, o protocolo, né, acompanhamento de protocolos, e aproveitando na parte de baixo da página, uma questão que tem a ver com a área de segurança pública. Puxa, se cada pessoa que acessar ali, de repente, ver, né, pessoas desaparecidas, um trabalho que é feito lá pelo Departamento da Polícia Civil, Cicrib, né, Dr. Castelo? É isso? Então, a pessoa, na época do desaparecimento, um trabalho de restituição, não sei se esse é o termo, como é que ela seria hoje, de repente alguém encontra, pode se comunicar com a polícia e assim por diante. Então, veja que o governo já está preocupado nisso aqui, colocar serviços na plataforma de tecnologias móveis. Isso é o que vai ser um grande crescimento nos próximos anos. Então, falamos até agora no seguinte sentido: a tecnologia. As pessoas sabem, as pessoas têm tecnologia e querem usar. Então, temos nós, né, como da área pública, colocar cada vez mais serviços para essa plataforma. O segundo fator indutor que eu estou colocando na parte de governo eletrônico é aquele puxão de orelha, aquela orientação, aquela cobrança que quem é um administrador público tem que ter, né, uma série de responsabilidades e é cobrado. Então, os órgãos de controle e a questão de legislação. Bom, tem um número de quanto que a Administração Pública Federal, essa siglazinha aqui que eu usei, tá? Administração Pública Federal, gasta com informática por ano. Esse aqui é o dado de 2010, 12,5 bilhões. Isso nos contratos que foram identificados, processos e assim por diante. É muito dinheiro, né?
2011 está na faixa de 18,7, 18,3, uma coisa assim. É muito dinheiro. O que começou a contar? Bom, informática é muito dinheiro. O preço, os custos, o investimento em informática começou a chamar a atenção dos órgãos de controle. A forma de contratar, os resultados das contratações começaram a ficar bastante complicados. Você gastava lá um determinado contrato, pagava uma fortuna e de repente a empresa terminou, ia embora e acabou, né? E não ficava nada. Às vezes você tinha que recontratar tudo de novo, né? Certinho do zero. Então, o que começou a ser feito um trabalho muito forte no âmbito do governo federal? O próprio Tribunal de Contas da União criou uma secretaria específica para a fiscalização das questões de tecnologia da informação. E essa secretaria, então, com conhecimentos de informática, com aprofundamento, com a parte jurídica, a parte legal, está, né, na realidade, fazendo uma mudança significativa em termos de governo federal. Por que a gente fala do governo federal? Logo, logo isso estará no Estado, logo, logo isso estará no município, se é que ainda não está. Por favor, quem é da área jurídica aí pode reforçar isso ou não, mas o que a gente tem percebido é o que está acontecendo no âmbito federal acaba, né, vindo por decorrência para os níveis de governo do Estado, para níveis de município. Então, depois disso, ele começou então a trabalhar e começaram a trabalhar de que forma? Primeiro, contratações de TI deveriam ter normas específicas em cada órgão, procedimentos específicos. Planejamento, coordenação, supervisão e controle são tarefas inerentes à administração pública. Aqui entrava uma discussão: o que eu posso terceirizar, o que eu não posso terceirizar. Boa parte dos serviços de TI, né, são terceirizados, podem ser terceirizados, devem ser terceirizados, mas toda a parte de planejamento, gestão e controle é prerrogativa da administração pública. Isso não pode ser repassado. Acho que isso também, de certa maneira, foi comentado pelo Fábio, né, do trabalho que está sendo desenvolvido ali pela assessoria técnica de informações. A gestão fica dentro da unidade pública. Execução não necessariamente, tá? Bom, contratação, mensuração e pagamento por resultados. As grandes mudanças que passaram a ocorrer. 2008, um acórdão muito significativo. Eu talvez entre aí na área jurídica, que não é a minha, né? Eu sou da área de informática, na área de gestão pública e tal, mas isso reflete nas nossas atividades. Então, esse acórdão, né, tem vários outros aí na área de TI, eles começaram a mudar a forma como a administração pública contrata, como ela executa o serviço de TI, como ela pensa no serviço de TI, e isso reflete diretamente no que ela tem a ver, o que a área pública faz com governo eletrônico. Veja, governo eletrônico tem 3 grandes partes, se nós olharmos por uma classificação. Uma são os sistemas, a informática sendo usada dentro do próprio governo para as suas operações, para as suas atividades. A outra é a prestação de serviços ao público, ou seja, o serviço que vai ao cidadão, à sociedade. E a terceira grande parte de governo eletrônico tem a ver com a participação democrática. Então, alguns autores, né, classificam lá o governo eletrônico sobre 3 óticas: a administração, o E-administração, o E-serviços e o E-democracia. Então, isso que sai em termos de legislação acaba refletindo diretamente no uso, na adoção da tecnologia internamente na administração pública e, por consequência, serviços que são disponibilizados eletronicamente para a sociedade. Então, aqui, né, essas 8 medidas começaram a mudar. Tá? Elas impactaram e vêm cada vez mais sendo cobradas, né, por esses órgãos de controle. Depois, o próprio governo, através do Tribunal de Contas da União, está acompanhando como que essas medidas estão sendo implementadas. Você falou, por exemplo, em governança, né? O Fábio está desenvolvendo um trabalho ali na assessoria que tem a ver com a governança de TI. Então, o próprio TCU definiu algumas regras e agora ele está monitorando quais as instituições ou quantas e em que grau cada uma está ou não aplicando aquelas questões. Vejam, tem muito dinheiro envolvido, né? Aqui, orçamento de TI dos órgãos da administração pública federal e aqui os índices de governança. E esses pontilhados são a classificação de cada instituição.
O que o tribunal está fazendo? O tribunal está fazendo basicamente 2 grandes trabalhos. Primeiro, cobrar. Segundo, orientar. Não necessariamente nessa ordem. Ok? Por quê? Porque não adianta também eu jogar uma carga excessiva, né, de exigências quando a própria administração pública precisa preparar-se para, digamos, contratar melhor, gerenciar melhor e usar melhor os recursos de TI. Bom, na sequência, junto, né, veja, aí que eu digo, é indutor. Coincidência ou não, o Poder Executivo, né, no âmbito do Governo Federal, ele emitiu a Instrução Normativa, desculpe, aqui não é 08, Instrução Normativa 04, falha minha, agora que eu acabei de ver aqui. Saiu uma primeira versão em 2008, já foi atualizada em 2010. E aí sim, essa que eu digo está orientando as ações de governo em termos de uso da informática. Primeira grande questão, toda contratação de TI deve, não é pode, deve estar alinhada a planejamento estratégico do órgão. Ah, mas eu não tenho planejamento estratégico, mas vai ter que pensar. Você não tem quais são os projetos prioritários. Isso começou a criar uma mudança, né, de, no fundo, alinhar a TI aos resultados do órgão. Não é usar a informática por usar, é usar a informática para gerar resultados para, digamos, se o órgão lá é a Secretaria da Receita Federal, como é que eu uso a informática para melhorar o desempenho da secretaria, as atividades daquela secretaria. Tá? Aqui tem uma visão geral, então vejam, já saiu recentemente um guia de boas práticas de contratação de TI, emitido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento. Aquela pesquisa que eu falei que o Tribunal de Contas da União está fazendo também, e aqui ele coloca a pesquisa, né? Então sempre que aparecer gráfico desse tipo, a fonte é essa pesquisa do Tribunal de Contas da União. E aqui o processo de contratação de TI. Planejamento estratégico da instituição, planejamento estratégico de informática da instituição. Aqui, por exemplo, o PPA. Quem é da área pública, né? Não sei se tem, mas basicamente o PPA, o Plano Plurianual, ele define quais são os projetos importantes, quais são os programas de governo, quais são as ações que vão ser realizadas, quanto vai de dinheiro para cada um, as políticas públicas, e dessas políticas públicas eu vou ter que traçar o planejamento de cada órgão de governo. Então aqui mais ou menos eu teria o plano de governo, teria o plano traduzido no PPA, né? O plano é uma ideia, na época da eleição, né? Tem uma intenção, o que vai ser feito. Aquele plano é materializado em programas, ações tal, e orçamento, que é o PPA, e disso cada órgão da estrutura da administração pública tem que fazer o seu planejamento estratégico. Decorrente disso, entra o planejamento de informática. Se nós falarmos de governo eletrônico, mais ainda, né? O que eu vou fazer em governo eletrônico? O que eu vou fazer com informática para os resultados do governo? Outra questão chave. Quem é responsável pela contratação de TI no governo é a alta administração. Não é o analista, não é o responsável pelo suporte, né? Porque havia uma certa dúvida disso aí, não sei se é questão jurídica, às vezes pegava, né? Quando um contrato dava rolo, quando tinha alguma situação complicada, não, mas é fulano, é aquele. Não, tem uma série de pessoas envolvidas, tá? Mas a grande responsabilidade é da alta administração. E aqui, né, como que cada administração, cada órgão público tem usado ou não esses conceitos. Quem pede, quem aciona, dispara uma contratação de TI, não é a área de informática, é a área fim dentro de um órgão. Vou tentar aqui pegar um exemplo. Compras. A gente sabe que o governo tem um alto poder de compras. Se ele pode comprar melhor, é isso que ele tem que fazer, deve fazer. Então a área de compras tem que pensar como que eu vou usar TI, como que eu vou usar sistemas, que mecanismos de buscas nas minhas atividades de compras eu posso fazer, de tal forma que eu compre melhor. Tá? Se eu sou uma instituição pública da área de trânsito, vamos pensar assim, como é que eu melhoro o trânsito, certo? E aí, provavelmente tem um engenheiro lá de trânsito, de tráfego, enfim. Essas áreas têm que começar a pedir as coisas. Eles também têm que começar
a enxergar a possibilidade que a tecnologia da informação pode fazer naquela atividade. Tá? Uma mudança significativa que vem ocorrendo. Nós temos que saber cada vez mais planejar a compra e depois fazer uma efetiva gestão de contrato. As atuais boas práticas, aqueles guias, estão enfatizando muito. Eu faço um trabalho enorme, né, no início da contratação, antes da contratação, escolho fornecedores, para daí efetivamente faço, vamos supor, a licitação, que é o processo de compras, contratação dentro da administração pública. Isso feito gera um contrato. Ótimo, continuo o meu trabalho. Aquilo que eu contratei, estou recebendo. Aquilo que o fornecedor disse no momento da licitação que ele tinha um profissional lá com certificação no PMI, ITIL e assim por diante, ele continua tendo durante o contrato. Então, tudo isso veio sendo muito enfatizado, né? O planejamento e a gestão. As compras e contratações de TI não são mais específicas, digamos, da área de informática ou da área de compras. Existe orientação em se instituir uma equipe formalmente composta de pessoas com conhecimento da área de negócio. O que é isso? Vamos contratar alguma coisa para regulação na saúde. Foi um exemplo que foi citado ali da prefeitura. Tem que ter alguém que entende de regulação no SUS. Né? Vamos contratar alguém, um sistema para a polícia. Tem que ter alguém que entenda de polícia, né? Para dizer o que é aquilo, o que o software, o sistema, o aparelho, enfim, deve fazer. Junto com a TI, vamos trabalhar questões técnicas e vamos chamar a área de compras com assessoramento jurídico, né? Para definir qual a melhor abordagem, que tipo de contratação, qual é a melhor forma de contrato e assim por diante. Então, essas ênfases, né, são mudanças que estão induzindo, né, a organização da informática dentro da administração pública federal. Outro item, gestão de contrato. Né? Já falamos que o ênfase é no planejamento da contratação e depois no gerenciamento dos resultados. Formal, não dá para ser amigo do fornecedor, não dá para sair com ele, vamos jantar ali, vamos tomar uma cerveja. Né? Até pode fazer isso. Agora, existe um rito, existem exigências que o profissional da administração pública deve fazer em relação à gestão de contratos. Tá? Um detalhe muito importante, essa instrução normativa 04 foi a primeira que eu vi tratar especificamente disso. Eu vou contratar um sistema, uma solução de informática, e isso, se a gente perceber, é o seguinte: gera uma grande dependência daquele sistema, Agora há pouco, né, foi falado, por exemplo, um sistema de gestão tributária do município. Toda a gestão tributária está ali. Quando eu terminar o contrato, se o fornecedor for embora, como é que fica a minha situação? Tá? Eu tenho todas as matrículas de escolas, né, online. Mas aí o sistema de outro fornecedor vai embora, e daí? Quer dizer, a partir do momento que a administração pública, e isso acontece com as empresas, setor privado também, né, não é exclusividade da área pública, nós temos que pensar no seguinte: eu vou me tornar altamente dependente dessa tecnologia, desse sistema e assim por diante. Como é que eu faço quando eu terminar o contrato? É lá no momento do planejamento da contratação que eu devo me preocupar com isso. Então aqui, né, tem um item exigido, né, nas contratações do governo federal, é o tal plano de sustentação. De quem vai ser a propriedade do sistema, se eu vou contratar, por exemplo, uma licença de uso, os dados, né, os dados eu tenho que deixar claro, são da administração pública. Alguns cuidados, né, não deixar o terceiro transferir, passar para outros dados que envolvem a administração pública. Tudo isso retratado em contrato depois. Mas é aqui, devo pensar fortemente, né, na hora que eu estou pensando ainda, planejando a compra, a contratação, como que vai ser feito, né, após um eventual término do contrato ou cancelamento. Nós estamos falando em governo eletrônico. Ali, agora há pouco, mostramos, por exemplo, que você poderia consultar os pontos da sua carteira de habilitação através do celular.
Se essa solução de informática, vamos supor, é de uma empresa X, daqui a um tempo, qual é o impacto para a administração pública se eu tirar esse serviço do ar? Notas fiscais eletrônicas, hoje em dia, cada vez mais intenso aí no mercado. Se eu tirar uma nota fiscal e voltar ao papelzinho, nós não nos imaginamos. Então, nós temos que nos preocupar fortemente com isso. Tá?